Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma plantinha linda para vocês, que é a aglaonema, mais conhecida aí popularmente como café de salão. Ela é uma planta de sombra e é ótima para cultivar em ambientes internos. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A aglaonema é uma planta bem popular e muito utilizada em paisagismos de ambientes internos. A gente encontra ela muito em salão de cabeleireiro, por isso o nome café de salão. Ela é uma planta bem bonita e tem ela com várias tonalidades de folha diferentes. A que eu tenho aqui em casa é essa das folhas verdes com essas manchinhas, mas tem ela também com folhas em tonalidades mais amareladas. Eu vou passando fotos aqui no vídeo. E também tem ela com folhas avermelhadas. São muito bonitas também, mas a mais comum é essa que eu tenho aqui em casa, é a que mais a gente vê por aí. Ela é uma planta de cultivo bem simples, como eu disse anteriormente, ela se adapta muito bem ao ambiente interno e é uma planta que deve ser cultivada na sombra. Ela não tolera o sol direto nas folhas, porque ela tem as folhas bastante sensíveis e o sol acaba queimando as folhas dela. Essa minha mesmo ficou um bom tempo sendo cultivada em cima da cômoda, só que como ela cresceu bastante, agora eu vou ter que plantar ela em um vaso maior e arrumar um outro cantinho para ela. Ela é uma planta que se desenvolve bem e o que vai determinar o tamanho dela é o tamanho do vaso. Se ela tiver um vaso maior, ela vai crescer mais. Agora, se o vaso for pequeno, vai limitar um pouco o crescimento dela. Em relação ao substrato ou mistura de plantio, ela gosta de um substrato bastante fértil e rico em matéria orgânica. Como ela é uma planta originária de florestas tropicais, ela gosta de um substrato mais úmido. Na natureza, ela se desenvolve em meio a restos de folhas secas. Então, o substrato ideal aí para cultivar ela seria um mix de terra vegetal com algum material de drenagem, pode ser aí areia grossa ou perlita expandida ou carvão vegetal triturado. E também adiciona aí a matéria orgânica e o humus de minhoca para deixar esse substrato bem adubado. É muito importante também fazer um dreno no fundo do vaso quando for fazer o plantio dessa planta. Assim vai facilitar o escoamento da água no momento da rega. E falando um pouquinho sobre a rega, ela gosta de rega mais frequente. Como eu disse, ela é uma planta que gosta de um substrato mais úmido, mas isso não quer dizer um substrato encharcado, e sim um substrato mais fresco. A dica que eu sempre dou aqui no canal é sempre a gente colocar o dedo no substrato, ver se ele já secou para depois a gente fazer a rega novamente. Assim a gente evita que a planta apodreça por excesso de rega. Em relação à adubação, ela é uma planta que não é muito exigente, ela se desenvolve muito bem, mesmo não sendo adubada. Mas, como é sempre bom a gente dar nutrientes para as plantas, a minha gatinha tá querendo aparecer no vídeo. Mas voltando ao assunto da adubação, pode-se utilizar nela um adubo orgânico, como a farinha de osso, a torta de mamona ou um bocashi. Tem também o humus de minhoca e esses adubos podem ser utilizados aí a cada 3 meses mais ou menos. Tem também o esterco de gado e o esterco de galinha. Eu costumo utilizar aqui nas minhas plantas, lembrando que tem que ser o esterco curtido, e eu utilizo aí a cada 3 meses também, de acordo com a necessidade da planta. E se você preferir uma adubação química, pode-se utilizar uma adubação com o NPK 10-10-10. Aí tem o NPK de liberação lenta, que são umas bolinhas que são colocadas aí a cada 3 ou 6 meses no vaso e ele vai liberando ali lentamente. E também tem o NPK líquido de diluir na água. Esse tem que prestar bastante atenção e adubar em um período em que não houver sol.
e seguir as orientações do fabricante em relação à dosagem e o espaçamento entre uma aplicação e outra. Para fazer mudas dessa planta é muito simples, ela pega por estaquia, que é pegar um galho dela e replantar em um outro vasinho e deixar na sombra, ele vai enraizar com bastante facilidade. Ela produz semente também, a minha nunca produziu e eu não sei se a semente dela nasce, mas eu imagino que nasce sim. Mas a estaquia de caule é uma forma bem mais fácil de estar fazendo as mudas dela. Uma outra coisa muito importante de se falar sobre essa planta é que ela é uma planta tóxica, então ela não deve ser ingerida. Mas não tem problema nenhum deixar a planta dentro de casa, ela não vai transmitir a toxicidade pelo ar. Ela só não deve ser ingerida, então a gente tem que tomar bastante cuidado com crianças e animais domésticos. Agora, se ela ficar lá quietinha no canto dela, é até bom, porque ela é uma daquelas plantas que ajudam a purificar o ar do ambiente. Em relação ao uso paisagístico, ela é muito utilizada nas decorações de ambientes internos. Pode ser plantadas em vasos e deixar num canto da casa para compor a decoração. Pode ser colocada também em varandas, desde que não pegue sol direto nela. Ela fica muito linda também em composições de jardins de inverno, que são aqueles jardins internos que não costumam pegar muito sol, então é uma planta ideal ali para fazer a decoração deles. E, enfim, decoração é de acordo com a criatividade de cada um, Então ela pode ser utilizada em vários cantinhos da casa da gente. Então é isso, pessoal. Me contem aí nos comentários se vocês cultivam essa planta e o que vocês acham do cultivo dela. E se gostou desse vídeo, já deixa aí o like. Para quem está aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo sobre plantas, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda sexta-feira tem um vídeo novo falando sobre diversas plantas ornamentais aqui no canal. Na segunda-feira tem vídeo falando sobre as suculentas e nas quarta-feiras vídeos falando sobre as orquídeas, sempre às 6 horas da tarde. E todos esses assuntos estão separadinhos em playlists no canal. Depois vocês vão lá conferir. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!